combater a contenda na igreja de Corinto. 1 Coríntios 3:3. Portanto, havendo de vós ciúme e contendo, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem. É uma pergunta, né? Quer dizer, uma pergunta de retórica. Paulo dizendo, olha, havendo entre vós contendas, isso e tal, ciúmes, etc. Não é verdade que vocês são carnais? Porque isso é obra da carne. Então Paulo está dizendo, chamando os irmãos da igreja de Corinto de carnais, porque estavam dando lugar às contendas. E a contenda, muitas vezes incentivada pelo ciúme, pelo orgulho, estava produzindo na igreja o que? Facções. Lembram da história? Alguns se diziam que eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, e por aí iam. Haviam grupos e grupos dentro da igreja. Grupos dentro da igreja é sinal de dissensão, que é sinal de carnalidade. Porque se Cristo é a figura proeminente na igreja, não deveria haver grupos dentro da igreja. Só há grupos na igreja quando a figura de Cristo é pequena dentro da igreja. Há outras figuras maiores do que a de Cristo. Há outras personalidades que estão aparecendo mais do que Jesus, para que possam ser observadas e seguidas, e faz com que os outros se esqueçam de Cristo. Mas se Cristo é a figura proeminente, não há grupo na igreja. Todos são discípulos de Jesus, todos são servos, estão seguindo Cristo. Então isso é muito interessante, Paulo dizendo aos Coríntios essa questão. 2 Coríntios 12:20. Estava complicado na igreja de Corinto, né? Veja quantas coisas Paulo diz que havia naquela igreja, quantos problemas, entre eles a contenda, muitas vezes incentivada por outras tendências, outros problemas, mas que estava gerando então esta briga naquela igreja, tá? Paulo então diz que está triste, que vai para lá e que ele vai preparado para tratar deste assunto naquela igreja, porque aquilo não deveria estar acontecendo entre os irmãos de Corinto. Bom, saímos de Corinto, então vamos para Filipenses. Filipenses 1:15-17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e contenda. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então Paulo está falando dessa situação existente lá na igreja de Filipos, em que havia pessoas que, segundo a interpretação de Paulo, estavam pregando o Evangelho até para produzir contenda contra Paulo, provavelmente pregando algum ensino diferenciado daquele que Paulo estava pregando. E Paulo diz, pelo menos o Evangelho está sendo pregado. Agora essa intenção, ela não é positiva. A intenção de pregar por contenda, ela não é positiva, porque ela vai gerar discórdia, não é? As polêmicas que geram tantas vezes discórdia. Romanos 1:29. São repletos de toda a espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Paulo está falando aos romanos sobre o homem sem Deus, está dizendo que esses homens são cheios dessas coisas. Entre aquelas que ele apresenta, ele diz, são cheios de contenda, desse desejo de criar tumulto, de fazer dissensões, de criar facções, né? Então esta, segundo Paulo, realmente é uma característica do homem sem Cristo. Então vamos ver o ensino bíblico sobre a contenda. Primeiro, a contenda, ela era comum no mundo, ela é comum no mundo antigo e no mundo de hoje. Duas passagens que nós já vimos falam disso. Romanos 1:29, quando Paulo fala sobre o homem sem Cristo, o homem que está distante de Deus, diz lá que esse homem é contencioso. Então a contenda faz parte do espírito desse homem. Romanos 13:13, quando diz que nós não devemos seguir o padrão do mundo, e no padrão do mundo está a contenda. Então a contenda é algo inerente ao mundo. Se nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver mesmo, né? Quanta contenda há, por exemplo, às vezes entre vizinhos. Quanta contenda há, por exemplo, entre colegas de trabalho. Por aí vai. Então a contenda, a porfia, a rivalidade, a rixa, a briga, a guerra é inerente à vida, faz parte da vida. Todos nós lidamos com ela. Segundo lugar,
lugar, quando Cristo não é o centro da igreja, também pode ser alimentada na igreja. Quando Jesus não é o centro da vida da igreja, quando Ele não está conduzindo a vida da igreja, quando a igreja não está sendo dirigida por Ele, no sentido de ser submissa à direção dEle, haverá contenda. Porque haverá lideranças que vão ser oposição umas com as outras. Não é? Quando a liderança de Cristo, o que acontece? Essas lideranças vão estar submissas à liderança de Cristo. E todo mundo vai estar seguindo a liderança de Cristo. Então aí a contenda é superada. 1 Coríntios 1:11 fala sobre isso, nós já lemos. Filipenses 1:15 fala sobre isso, nós já lemos. Agora leiam lá Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado que não sejais mutuamente destruídos. Veja o problema que estava acontecendo na igreja da Galácia. Os judaizantes estavam lá causando um maior tumulto, dizendo que era preciso cumprir a lei para depois se tornar cristão. E Paulo diz: ó, vocês estão se mordendo, se devorando aí, vocês vão se consumir. Paulo está então coibindo esta postura dentro da igreja, suscitando a ideia de unidade, de união em torno da pessoa de Jesus, união em torno da sã doutrina, do ensino dos apóstolos, ok? Em terceiro lugar, a contenda se manifesta junto com outras obras, ela dificilmente se manifesta sozinha, ela vai se manifestar junto com várias obras. 2 Coríntios 12:20, já lemos, fala sobre isso, mas eu queria que fosse lido de novo esse texto. 2 Coríntios 12:20. Então, Paulo está dizendo que há entre os coríntios todas essas características, todos esses problemas. Então, junto com a contenda, há outras coisas: há ciúme, há inveja, há orgulho, há vaidade, há tantas outras coisas, há maltratamento, não é? Tudo isso pode gerar a contenda, pode estar ligado à contenda. E é nesse ponto que nós podemos dizer que a contenda geralmente é secundária, ela nunca é normalmente primária. A contenda ela não surge por si mesma, ela surge originada por uma outra coisa, ou ciúme de alguém para com alguém, ou inveja de alguém para com o outro, né? Ou por um maltratamento sofrido. Então haverá sempre uma causa que vai produzir a contenda, a briga em si. Eu me lembrei agora do irmão de Valera, o fight, né? O fight. Então alguma coisa vai gerar briga. Isso é a cara dele, né? O irmão caçula de Valera, ele volta da igreja e diz: hoje a assembleia foi um fight danado na assembleia, lá na primeira parada. Ele chegava dizendo para a gente. Então, a contenda é secundária, é gerada normalmente por outros motivos. Daí que a gente tem que tomar cuidado com essas outras coisas, que são normalmente chamados os pecados do espírito, né? O orgulho, por exemplo, a vaidade, a inveja. São coisas sorrateiras, nem sempre nós percebemos, elas se escondem através de outras atitudes. Às vezes nós estamos fazendo algo tão gostoso, tão bom para a igreja, mas nós nos enchemos de vaidade e de orgulho para fazer aquilo, fazendo o que é certo da forma que é errada e suscitando muitas vezes a contenda. Então a gente precisa se examinar sempre para ver se as nossas intenções realmente são corretas, são verdadeiras, são aprovadas diante de Deus, tá bom? Em quinto lugar, Jesus pode acabar com as contendas entre nós, com as contendas na igreja. Efésios 2, 13 a 16, alguém leia para a gente. O fight está lá comendo num grupo lá, né? A briga começou. Jesus pode acabar com essa briga. Veja o que Paulo diz nesse texto, Efésios 2, de 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne designa a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo,
matando com ela as inimizades. Então só em Jesus, eu pelo menos penso que só em Jesus nós podemos realmente